O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 4, Jesus na casa de Zaqueu. Meus irmãos, essa passagem mostra mais uma vez que para Deus não há favoritismo, não há privilégio para nenhum de seus filhos. Para o Pai, todos somos merecedores de novas oportunidades, porque todos somos criados da mesma forma e todos temos como destino a perfeição. Jesus, por sua vez, veio até nós e disse que o bom pastor deixa 99 ovelhas no campo para ir buscar uma que tenha se perdido, dando um exemplo alegórico do funcionamento da lei divina. E o Mestre deu testemunho disso várias vezes, tendo sido criticado às vezes até pelos próprios discípulos por andar com pessoas ditas de má vida, como a pecadora na casa do fariseu que ungiu seus pés com óleo, com prostitutas e com Zaqueu, cuja experiência é narrada neste item do Evangelho. Se observarmos bem, todas essas pessoas discriminadas, consideradas impuras, ao ter contato com Jesus e sua doutrina, ao receber dele um acolhimento amoroso, ao tomarem conhecimento do funcionamento da justiça divina, regida somente pelo amor, imediatamente transformaram suas existências, deixaram brilhar dentro de si a chama do amor que todos temos em estado latente em nossos corações. Essas pessoas, cujo comportamento era tido como errado ou pecaminoso, ao final mostraram ter mais amor dentro de si do que as pessoas que os criticavam, julgando-se melhores do que elas, porque atendiam muitas vezes só na aparência às convenções sociais. Que isso então sirva de reflexão para todos nós, que ainda trazemos dentro de nós alguns preconceitos, emitimos pré-julgamentos em relação aos outros, às vezes tão somente pela aparência ou pelo comportamento e tendências que não aceitamos, ou quem sabe não compreendemos ainda. Que passemos a enxergar os outros como irmãos, usando os olhos do coração, oferecendo a nossa mão em amparo aos mais necessitados, que muitas vezes fingimos não ver, ou que, movidos por ideias pré-concebidas, acreditamos estarem naquela situação por vontade própria ou por falta de empenho. Então, que não discriminemos o pedinte, o andarilho, o morador de rua, não sabemos o drama vivido por cada um. Se nosso coração for tocado pela súplica de alguém, auxiliemos sem pré-julgamentos. Não endureçamos nosso coração, especialmente nesse momento em que tantos de nossos irmãos estão atravessando sérias dificuldades econômicas. Façamos a nossa parte, que é dividir, ou melhor, dar do nosso supérfluo àqueles que não têm nem o necessário, e deixemos a Deus e à consciência de cada um o julgamento por seus atos. Estejamos de coração aberto, procurando seguir o exemplo de Jesus, que não discriminou ninguém, não julgou ninguém, simplesmente amou. E amando, ele transformou o mundo, porque implantou em cada um de nós a semente para a nossa própria transformação moral, aquela semente que nos cumpre fazer germinar. Façamos por merecer esse amor que Jesus tem por cada um de nós. E vamos a uma mensagem que está no livro Toques de Luz, por Lorival Lopes. O desejo de possuir, embora tenha um lado bom, tem também um lado mau, a ambição desmedida. As pessoas de muitas posses quase sempre querem ter mais e mais. Elas muitas vezes esquecem que o lado realmente bom da riqueza, o que verdadeiramente alegra, aparece quando a utilizamos para fazer boas obras e ajudar aos outros. Uma riqueza alcançada honestamente é motivo de prazer, de realização, mas deve servir também à sociedade. Acertadamente, disse um Papa que, sobre toda a riqueza, pesa uma hipoteca social. Por isso, para que ter sempre mais? Controle-se. Às vezes você pode passar bem sem isto ou aquilo. Nem tudo o que você deseja é realmente necessário. As necessidades são elásticas, variam conforme a sua vontade. Se as entende importantes demais, espicham-se, tornam-se exigentes. Se as ignora, encolhem-se ou escondem-se. Para que uma coisa não domine você, imagine que ela não é tão necessária a ponto de perturbar sua felicidade. Ser é mais importante do que ter. Quando você acha que de muito precisa, pobre está. E elevemos os pensamentos numa prece. Senhor Deus, deste-nos a experiência de contato com a matéria como nosso caminho para o crescimento espiritual.
No início de nossa jornada, é natural que tenhamos nos deixado levar pela sedução dos prazeres materiais, pelo acúmulo de bens e pela posse do ouro, sem sequer atentar para as necessidades de nossos irmãos. Enviaste Jesus para nos estabelecer a meta que devemos um dia atingir, a vitória sobre a matéria, a total renúncia aos bens materiais em prol do espírito. Mas cá estamos, Pai, a meio caminho. Já superamos a fase do egoísmo exclusivista, mas longe ainda estamos de seguir o exemplo de Jesus. Sabemos que não exigis que façamos esforços superiores às nossas forças, nem nada que violente o nosso estágio evolutivo, mas queremos nos esforçar para fazer o máximo que nos for possível com os recursos que nos permitistes adquirir na presente encarnação a título de empréstimo, pois tudo a vós pertence, e nada de material levaremos ao deixarmos a vida no plano físico. Assim, vimos-vos pedir em prece forças, para, qual Zaqueu, entendermos nosso papel frente ao próximo e agirmos em seu benefício, na medida daquilo que nos for sugerido por nossa consciência, guia seguro no estabelecimento do limite entre o que devemos e o que podemos fazer.